Aconteceu um erro histórico de Alexandre de Moraes que pode virar o jogo e reabilitar Bolsonaro. Um erro grotesco, um deslize inadmissível para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes confessou que negou acesso às provas à defesa de Jair Bolsonaro e agora tenta consertar um estrago irreparável. Mas o que isso significa? Violação direta do direito de defesa, um princípio básico jogado fora por quem deveria zelar pela Constituição. O Brasil está assistindo a um escândalo jurídico. A denúncia já foi recebida aos réus que já estão em julgamento. E só agora ele concede acesso integral às provas. Isso não é justiça, isso é perseguição e abre uma porta real para a nulidade do processo inteiro. Bolsonaro pode sim voltar ao jogo em 2026 e esse erro pode ser o ponto de virada. Prepare-se, porque o Brasil vai exigir resposta. E se houver justiça, o jogo ainda não acabou. O ministro Alexandre de Moraes acabou admitindo, confessando que violou direitos de defesa de Bolsonaro. E agora, como que fica? É uma coisa absurda, gente. O ministro Alexandre de Moraes acabou de provar que a defesa de Bolsonaro e dos demais réus do caso do golpe, eles estavam certos desde sempre. E que ele, Moraes e o STF estavam violando os direitos de defesa. Olha só essa manchete aqui da Folha de São Paulo. Moraes manda a PF dar a Bolsonaro acesso integral a provas do processo da trama golpista. Ué, como assim? Mandou dar acesso agora, com o julgamento em curso? Começando a fase de instrução, de oitiva de testemunhas, depois que os advogados já apresentaram defesas prévias e a primeira turma já recebeu a denúncia? Já deu começo ao processo? Agora a Inês é morta, né? Lê aqui comigo. Dá uma olhadinha nesse absurdo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou nesta quarta-feira o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a trama golpista de 2022. Para o cumprimento da medida, o relator fixou o prazo de 5 dias para a PF, a Polícia Federal, informar qual é o melhor meio para que as defesas e a PGR tenham acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações do caso. Então quer dizer que o que os advogados do Bolsonaro e dos demais defesas estavam dizendo a respeito de não terem tido acesso à íntegra das provas, apenas as provas que a Polícia Federal e a PGR juntaram ao processo, então era tudo verdade? Quem diria, hein? Quem podia imaginar uma coisa dessas? Então quer dizer que os ministros e a PF tinham acesso a mais provas do que a defesa teve? E agora, Moraes, você só vai liberar agora, depois que a PF, que a PGR, que o Supremo já estabeleceram uma narrativa própria a respeito do que aconteceu nesse caso do golpe? E como que faz agora, se as defesas encontrarem provas lá de inocência incontestáveis, provas que levantam dúvidas cogentes, provas que, se tivesse surgido antes, impediriam até mesmo o recebimento da denúncia e o começo do processo? Se você também achou tudo isso mais absurdo do que o absurdo, se você também está achando tudo isso errado, essa violação uma atrás da outra dos direitos dos réus, nesse caso, uma perseguição, senta o dedo no like aí, enquanto eu te explico uma coisa que as pessoas confundem muito, que é o seguinte. No direito processual penal, essa fase agora inicial do processo, em que a denúncia ou a acusação é apresentada e o juiz analisa se vai receber ou não a acusação para começar o processo, essa fase é marcada por um princípio chamado de indúbio pro societate, que significa que em caso de dúvida, ou seja, em caso de dúbio, se decide a favor da sociedade, pro societate. Ou seja, caso existam dúvidas sobre a culpa ou não do réu, nesse momento, nessa fase, se você tiver dúvida se aquela pessoa cometeu ou não o crime, se ela é autora ou não do crime, o processo deve ser estabelecido, se deve ser iniciado, porque se privilegia o direito da sociedade de que o crime seja julgado e, se for o caso, que o crime seja punido. Então, nesse momento, a dúvida não favorece o réu, favorece a sociedade. É lá no final do processo que isso se inverte. E aí vale o princípio que a gente chama de indúbio pro réu, que diz que a dúvida lá no final do processo, na hora de julgar, de dar a condenação ou absolvição, lá no final a dúvida favorece o réu. Ou seja, se houver dúvida sobre as provas, o réu aí sim deve ser absolvido.
Mas ainda assim, existem casos em que simplesmente não há prova suficiente ou mínima dos crimes. Ou então a denúncia é extremamente fraca, não preenche condições mínimas, aquilo que a gente chama de inepta em direito. E essa denúncia, então, ela pode ser rejeitada direto, inclusive por falta de prova suficiente, por falta de justa causa, ou porque existem provas que indicam a inocência do réu, sem que o processo aí seja aberto e sem que ninguém vire réu. E o que aconteceu é que, nesse caso, as defesas simplesmente perderam essa oportunidade, porque elas não tinham acesso à íntegra das provas. É uma violação muito grave dos direitos de defesa dos réus. Olha como que o Moraes poderia ter dado essa decisão lá no começo do processo e não deu. E ele podia ter dado lá sem problema nenhum. Olha aqui, ó. A Polícia Federal deverá manter sigilosos, o Moraes falando na decisão, tá? A Polícia Federal deverá manter sigilosos eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada dos denunciados. Nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as defesas deverão realizar requerimentos específicos, acrescentou Moraes. O pedido tinha sido apresentado na defesa prévia de Bolsonaro, entregue ao Supremo nesta terça, último dia do prazo iniciado na última quarta, quando o ex-presidente foi intimado no leito da UTI. O ministro disse que aceita o requerimento de imediato acesso à íntegra do conjunto probatório colhido no curso das investigações e, especialmente, ao conteúdo integral dos celulares e outras mídias apreendidas e parcialmente utilizadas pela acusação. O acesso irrestrito ao material completo que embasou o indiciamento e a denúncia era um pleito dos advogados desde o início da tramitação do caso. Gente, isso aqui é uma admissão, uma confissão total de violação dos direitos da defesa. Se o Moraes iria dar essa decisão ao fim aí dessa discussão, nada explica que ele não tenha feito isso antes, mas só agora. Já que era possível dar acesso à íntegra das provas sem violar a intimidade dos investigados. É o que ele acabou de decidir, é o que ele acabou de fazer. Não faz sentido algum essa decisão vir só agora e não antes. O fundamento legal, gente, não mudou. A lei não mudou. Sabe o que mudou? O que mudou foi a opinião pública e a política. Isso que mudou. O Moraes e o Supremo estão sob pressão por conta dos seus abusos. E o Moraes viu que estava muito óbvio que as defesas estavam sendo seus direitos aí, suas prerrogativas violados. E ele sabe como isso pode gerar nulidades no futuro se os ventos da política mudarem mais ainda. Vejam só o escândalo que foi eles terem retido, terem aí acondicionado os celulares às pessoas, não permitido que jornalistas e o próprio advogado usassem celular que é instrumento de trabalho ao longo do julgamento. Isso é surreal, gente. Isso é absurdo. Até o telefone aqui está reclamando, aqui tocando alarme. Está alarmado com isso. Essa, gente, é a única explicação para essa decisão vir agora. O assunto de hoje, Bolsonaro volta para casa depois de 21 dias de consequência da facada do Adélio e seus companheiros. 21 dias num hospital de Brasília, não foi num hospital de São Paulo, e deu tudo certo. Está voltando para casa com a recomendação médica. O médico, doutor Birolini, disse ao Biruliro que ele tem que se cuidar, né? Evitar comida sólida, vai, por enquanto, uma dieta pastosa, evitar atividade física muito forte e evitar aglomeração por pelo menos 3 a 4 semanas. E ele disse que espera que o presidente siga as recomendações. Pois é, só que hoje de manhã no X ele anunciou a saída, já dizendo: meu próximo desafio, acompanhar a marcha pacífica pela anistia humanitária, que começa às 16 horas do dia 7, quarta-feira, na Torre de TV e vai até o Congresso Nacional. E aí, ele vai ou não vai? Pois é, a recomendação médica é não ir. Mas, enfim, ele talvez não queira deixar assim a dúvida para atrair mais povo. Enquanto ele sai de casa, no dia seguinte, sai do Brasil e vai para Moscou e depois para a China, o presidente Lula. Não é a primeira vez que ele comemora a derrota da Alemanha pela União Soviética, né? Não é pela Rússia, é pela União Soviética. No dia 8 de maio,
o fim da guerra na Europa de 1945. 80 anos, vai para as comemorações. A primeira-dama Janja foi antes. Aproveitou para ficar mais uns dias lá, né, antes do presidente, porque o presidente vai ficar pouco tempo, porque em seguida sai para a China, né, mostrando bem o grupo em que se encontra, né. Vai ter lá uma reunião com os chineses de uma associação que foi criada pelo Hugo Chávez com o Lula. Essa associação se chama CELAC, né? Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. É para se contrapor aos Estados Unidos, para se contrapor à Organização dos Estados Americanos, né? Ele dizendo, não, isso aí é coisa do imperialismo, então nós vamos fazer uma outra associação. Vai ser a reunião dessa associação lá com o Xi Jinping, lá na China, né? Claro que a China gosta, porque a China está precisando de parceiros que abasteçam a China de matérias-primas, né? E que sejam mercados para a China, principalmente agora que Trump está impondo tarifas compensatórias às tarifas negativas lá da China. Claro que Dilma, que vive na sede do Banco dos BRICS, vai estar presente. Bom, segundo assunto, gente, eu estava falando de Trump, está chegando nessa segunda-feira a Brasília o assessor de Trump, ou melhor, coordenador de sanções internacionais, David Gamble Jr. O título dele já diz tudo, né? Ele é coordenador de sanções internacionais. O que ele vai fazer no Brasil está na cara pelo título dele, né? Gamble, em inglês, quer dizer jogo de azar. Azar é sinônimo de sorte, é sinônimo de acaso, né? Faz parte do jogo, ele vai estar lá. E, segundo o Paulo Capelli, do Metrópolis, é para estudar o caminho de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, segundo o Metrópolis. E aí eu fico pensando, né? Alexandre de Moraes foi quem teve aquela detenção do Jason Miller, assessor de Trump, em 2021, que fez a intimação do Rumble, da Trump Media, que brigou com o Elon Musk do X. Tem o caso do Felipe Martins, manteve Felipe Martins preso por ele ter entrado nos Estados Unidos, ter fugido dos Estados Unidos e não foi para os Estados Unidos, né? Tem o bloqueio de passaportes, uma série de contas de jornalistas brasileiros que estão no território americano e têm um contato muito próximo com a Casa Branca e com o Congresso dos Estados Unidos. Então está tudo isso. Esse David Gamble Jr. é oficial militar da reserva que já atuou no Afeganistão. Então, não é nenhum inexperiente. Bom, um outro assunto. Claro que quem votou em Lula já sabia em quem estava votando, né? Aí Lula pôs de novo o Lupe. O Lupe já estava envolvido em coisas parecidas lá atrás. Se demitiu por causa disso. E Lula o pôs de novo. Então, quem votou no Lula sabia que ia se repetir o que já tinha acontecido. De novo, meteram a mão no contra-cheque de aposentados e de pensionistas, né? Estou dizendo isso porque já foi protocolado pedido de CPI. Já tem assinatura suficiente para fazer uma CPI sobre isso. O Lupe acabou pedindo demissão. Claro que pediu demissão para evitar que continuasse desgaste do governo Lula. Aí ele caiu fora, né? Mas não pense ele que caiu fora e não vai ficar responsabilizado, como
Ficou da outra vez, ficou, né? Passou em brancas nuvens. Agora estão querendo formar uma CPI. Entrou no lugar dele um ex-deputado, Volney Queiroz, que é de Pernambuco. Dizem que isso vai complicar a questão lá em Pernambuco de apoio ao governo, né? Ele já tinha um cargo lá, ele era braço direito do Lupe no Ministério da Previdência. Então, quer dizer, ele também sabia disso, né? Se o Lupe sabia, ele também sabia, óbvio, né? Bom, e uma outra questão que foi levantada aí pela recusa do líder do PL, Sóstenes, o deputado Sóstenes, disse, né, quando foi intimado, Dino deu 5 dias para ele explicar por que ele deu uma entrevista dizendo que poderia romper um acordo, já que Hugo Motta não cumpriu a palavra de tocar o projeto de anistia, que ele também não cumpriria o acordo de divisão de emendas entre as comissões que estão sob comando do PL e a mesa da Câmara, né? 30%, 70% era essa divisão. É uma questão interna do Legislativo, de discussões entre integrantes do Legislativo, de divergências entre Hugo Motta e o deputado Sóstenes, né? E aí o ministro do Supremo, Flávio Dino, pediu que ele desse explicações sobre essa declaração na entrevista. Ele respondeu que não tem nada que dar explicação sobre uma entrevista, sobre a opinião dele, que isso é garantido pela Constituição, artigo 53. Né? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Está lá. Isso tem que ser pedra de toque de deputados e senadores, porque se abrirem mão disso, como já estão cedendo, foi o caso do Daniel Silveira, né? Começam a ceder, daqui a pouco não tem mais, estão totalmente violáveis, violação de mandato, se não reagirem, né? E o ministro Dino reagiu, disse que a imunidade não cobre crimes contra o orçamento. Bom, e agora? Sóstenes está mostrando que tem café no bule, como fez Renan Calheiros certa vez, em que o ministro Marco Aurélio mandou que ele saísse da presidência do Senado se quisesse assumir a presidência da República, e ele fingiu que não recebeu nada, e nada aconteceu. Já temos aí um fato que diz respeito a essa inviolabilidade do mandato legislativo e independência de poderes, sem a menor dúvida, né? Porque se continuar assim, o Congresso Nacional deixa de ser representante do povo e dos estados brasileiros para ser uma mera tribuna de discussão de assuntos internos. Mesmo debilitado, ele promete comparecer à primeira grande marcha pela anistia em Brasília deste 8 de janeiro. Um evento histórico onde o povo vai caminhar até a Praça dos Três Poderes para pedir justiça, liberdade e o fim das perseguições. A presença de Bolsonaro é simbólica, é um grito contra o autoritarismo, contra os abusos do STF e a favor de todos os presos injustamente. E como resposta, o mundo observa. Um enviado dos Estados Unidos já está em Brasília e a pressão por sanções e autoridades brasileiras só aumenta. A corda está no limite. O povo vai às ruas e Bolsonaro, com todas as limitações físicas, dá o exemplo e mostra que ainda é líder. Contra tudo, Ju!